atua em diferentes frentes, na televisão, no teatro, no cinema, é atriz, adora ser diretora e ela é preparadora de elenco. Ela tem o DNA artístico em si. Ela vem de uma família de artistas, ela trabalhou com o Domingos de Oliveira, é sobrinha dele, foi assistente dele, ou seja, ela traz a arte consigo. Ela admira o teatro profundamente, é professora de letras e atualmente ela dirige o Teatro Glaucio Gil. Além disso, é escritora e acaba de ser premiada com seus curtas-metragens. É com ela minha conversa hoje aqui no programa. Eu recebo com carinho e alegria minha amiga, a talentosa diretora Bia Oliveira. Bia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer te receber no programa, aqui no canal. Gente, que delícia! Eu fiquei ouvindo essa apresentação, eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a ficar emocionada com a sua apresentação, Rogério. Ai, que bom, né? Mas eu não menti. O bom é que mesmo com amizade a gente não mente. Aqui só vale a verdade. Com certeza, mas não é que me deixou emocionada? Quando fala do Domingos, minha mão começa a ficar suando. É isso. Mas é bom, né? Mas é bom, não é? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Você é diretora, atua no teatro, no cinema e na TV, como eu falei, é atriz, escritora, produtora, preparadora de elenco, ou seja, a área cultural está muito dentro de você. O que levou você a escolher ou a priorizar a direção? Então, vamos lá. Estar no palco sempre foi um fascínio. E, na minha época, vamos dizer assim, não tinha nenhuma profissionalização da formação acadêmica, né? E eu sempre gostei muito de dar aula, eu sempre gostei muito de dividir. Dava aula para minhas bonecas com 5 anos. Já fazia teatro atrás do sofá, com os bonequinhos que eu ficava ali escondida, como minha avó dizia, né? Atrás do sofá era a minha coxia. Então, fiquei como atriz durante muito tempo, fiz com a Lupe, teatro infantil, rodando várias escolas. Quando você começa a desenvolver essa prática e percebe que você é muito crítica, você olha e se preocupa com o figurino, com a entrada do amigo, você fica da coxia dizendo assim, anda, você fica vendo deslumbrada o diretor, olhando aquilo tudo, tendo um olhar acima. E eu comecei a ser meio a chata, sabe? Espera para entrar! Não, entra para lá! Vai você! E eu comecei a perceber que aquilo ali era uma característica além do meu lugar de atriz. Por mais que seja um lugar fascinante, um lugar que eu amo estar, mas eu comecei a perceber que, pelo fato de ter sido acadêmica também, fiquei 35 anos na sala de aula, essa liderança da professora também veio nessa fusão. Já existia esse exercício dessa liderança numa sala de aula, eu nunca deixei de dar aula. Comecei a dar aula, eu fiz formação de professores na minha época normal, que de normal não tem nada, né? Mas era o nome e continua sendo. E ali eu fiz o meu palquinho. Então, a atriz eu também já desenvolvia, mas eu comecei a perceber que o meu olhar era diferenciado, entendeu, Rogério? Que eu precisava, aquilo já não era mais suficiente, vamos dizer assim. E estar ao lado do Domingos, que foi da onde realmente tudo, de 92 a 96, que foi quando eu fui para o Planetário da Gávea, estar ao lado dele, num movimento de gestão, e compor com ele, me fascinou aquilo ali. Porque eu poderia não só ser uma, mas ser várias. E era essa a minha inquietude. Eu queria me multiplicar. E como atriz, era única, potente, mas eu não me multiplicava. Então, foi nesse momento que a direção surge com esse olhar agregador do rebanho, da galera, do grupo, da trupe, e a diretora entra sem experiência nenhuma, só na observação, só no erro, só no erro, só no acerto. Ela entra nesse desejo de se jogar e multiplicar aquilo que ela acredita. E lidar com as vaidades dos atores, como é que funciona isso para um diretor quando ele é o maestro? A batuta está na mão dele. E a gente sabe, desde sempre, que ator é, por excelência, vaidoso. A batuta está na mão dele. Essa pergunta é delicadíssima, mas eu sinto que essa vaidade ela é derrubada quando você tem coerência, quando você tem um personagem, quando você tem um argumento para esse brilho ser
do personagem e não do ator. Porque o ator que quer brilhar mais do que o personagem dentro de um espetáculo ou dentro, né, de um filme, ele tá no lugar errado. Ele não está no exercício do ofício, né? Ele está na prestação de serviço à fama. Então, e como professora de teatro que você nem gosta de falar que faz um teatro profissionalizante, a gente vai falar isso depois, mas você é uma professora de teatro, você consegue ver muitas pessoas buscando esse lado que não é o lado real do ofício do ator? Eu vejo as pessoas ainda muito no brilho, nessa necessidade de construir uma fama sem um solo, sem uma base, de querer fazer sem saber ainda como fazer ou o que fazer. Então, isso ainda acontece na nossa profissão, na nossa carreira. O desejo de ser famoso, ele é completamente diferente da prática do ofício. Isso é muito difícil, às vezes, nas oficinas, nos encontros, no meu curso, mostrar isso. Porque a primeira pergunta é: o que a gente vai fazer? E aí, quando eu respondo, não sei, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu sei o que a gente vai estudar. Eu sei o que a gente vai compor. Eu sei o que eu preparei para vocês nesse semestre. Mas o que a gente vai fazer, eu não sei. A gente vai descobrir. Você está gostando do nosso papo? Eu tenho certeza que sim. Então, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, e ajuda a gente a divulgar, porque aqui passa sempre um bom papo como esse da Bia, que eu tenho certeza que você está gostando aí, como eu por aqui. Bia, você tem o DNA artístico, como eu falei, você teve o Domingos de Oliveira, seu tio, que foi uma pessoa que caminhou com você, ou você com ele, melhor dizendo. O que ficou dessa história, desse convívio para a Bia diretora, para a Bia atriz, para a Bia profissional das artes? Tudo que eu sei, eu aprendi com esse homem. Tudo que eu sei, eu vi com esse homem. Esse profissional é inegável dentro do desejo de construir um mundo melhor, um profissional que trabalhava 24 horas em prol da sua arte, um dramaturgo com um baú de ideias absurdas, um homem que se devassou para contar a arte através das suas próprias histórias, né? Um homem que brincava: você acha que isso é realidade? Ok, isso é ficção. Se quer comparar com a minha vida, não tem problema. Então, um homem que espalha para o mundo, né, que a arte salva, que quando você termina um relacionamento e você desfaz essa relação, o mundo fica muito pior. Então, são movimentos icônicos do Domingos que me formaram como artista. Essa relação muito forte, né? Os ensinamentos primários, né, da sensibilidade dele, do olhar dele, da forma carinhosa com que ele conduz um espetáculo, da forma carinhosa com que ele puxa a liderança dentro de um set e o brilhantismo dessa construção dele. Isso tudo é muito importante. Um filósofo, um palestrante que você ficava horas e horas ouvindo e se alimentando de uma riqueza absurda do Domingos. E o amor, né? Alguém que profanamente cantou o amor, não tem como você não se apaixonar por ele. Ele é um homem que amou desesperadamente a sua arte, todas as mulheres que passaram pela sua vida. Então, é um contador de histórias. Então, tudo que eu aprendi dessa arte, eu aprendi primeiramente com Domingos Oliveira, com meu tio, dentro do próprio quintal da casa, e depois, mais tarde, seguindo ele profissionalmente. E quem dera que algum dia eu ainda consiga arrebanhar com tanta beleza todos os filmes e todas as peças que ele conseguiu montar e esse legado que ele deixa para a gente de histórias maravilhosas para contar. Mas posso te dizer que você está no caminho, tá? Já está trilhando. Em que ponto da criação o ator não pode se perder ou falhar para você? Nossa, ele não pode se perder ou falhar no ponto da criação quando ele resolve se encontrar com um personagem. Quando ele tem que ser verdadeiro, quando ele tem que se deparar com esse encontro e falar: vamos lá, vamos construir essa relação entre esse papel, que tem que ser, né, tridimensional, e tem que sair andando, e sou eu que vou sair andando com você. Então, esse momento é um momento de muita
união, é um momento de muita entrega. Como produtora, o que você mudaria no panorama atual da cultura em relação ao teatro e, sobretudo, pela questão de Covid, de questão de pandemia que estamos enfrentando agora? A nossa profissão ela está banida do trabalho, literalmente, vai fazer 2 anos nessa história toda, a gente já está em 1 ano e meio disso. Então, os recursos, com as casas fechadas, com os shows fechados, a enxurrada de lives, me preocupa muito com os patrocinadores financiando lives maravilhosas que a gente está ouvindo, que é verdadeira, mas não tem financiamento para o espetáculo, não tem financiamento para o cinema. O que está acontecendo com o cinema, Rogéria? Pelo amor de Deus, né? É um cercear absurdo do cinema, e a gente sabe que o cinema é a nossa alavanca de protesto. E a gente não encontra explicação, né? Nesse momento está junto ao Teatro Glaucio Gil, ainda dirigindo o Teatro Glaucio Gil, representando uma classe, representando um movimento, né, ainda exercendo isso, e junto à Funarge lança mais 3 editais. E é isso que tem que acontecer, não só a Funarge, que é do governo do Estado, mas também as empresas particulares com seus subsídios. Também, o que aconteceu com a nossa profissão foi uma retaliação absurda de todos os lados. É a hora de todo mundo poder dar a mão, né? E fazer a coisa caminhar, né? Sabe aquela caixinha? Claro. É a hora de abrir a caixinha da empresa grande para o trabalho artístico. É a hora de abrir a sua produtora para compor com a produtora vizinha, sem essa de você tem... Não, é todo mundo. O que você pode te ajudar? É abrir para os grandes streamings, é abrir para os grandes produtores para dividirem com os pequenos, para todo mundo se unir e formar essa corrente. Verdade. Edital tem que ser todo dia. Todo dia tem que ter um edital novo. Todo dia. É verdade. Você também trabalha, e com muita eficiência, como preparadora de elencos e descobridora de novos talentos. Explica para as pessoas o que faz um preparador de elenco. Ele está sendo dirigido pela proposta do produto. Então, se você está na televisão, você tem um diretor, você tem todo o corpo de trabalho junto à equipe e você prepara o ator dentro da linha de trabalho, do autor e do diretor. Então, o preparador de elenco, ele realiza, junto aos atores, aquele produto final de realização do autor e do diretor. Então, eu trabalho diretamente com o diretor, preparando o ator para aquele produto, para aquela execução, para aquele contexto. Então, é um trabalho de muito respeito e de confiança. A gente se entrega, a gente acolhe, a gente divide, a gente estuda, a gente sai junto para procurar referências. Hoje até a gente nem pode sair junto, mas a gente combina de ver filmes juntos. Vamos ver isso? Vamos ver esse filme, vamos pegar essa parte, vamos estudar só isso. Então, é uma relação muito mais próxima do que só dirigir o ator na cena. É uma relação de construção do personagem para o produto. É uma relação de chegar àquelas escolhas para um êxito dentro da proposta do autor e do diretor. O preparador de elenco está a cargo do produto, sob direção do diretor, do autor, para ajudar, para compor com o ator. Você roteirizou e dirigiu 3 produções audiovisuais, Janelas pelo Mundo, Penso Logo Existe e Flor da Pele. E uma delas, ou não sei quantas aqui, foram premiadas. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho e qual é a tua ligação com o audiovisual também, que é bastante forte, agora também dirigindo. Então, isso foi uma loucura que aconteceu. Quer dizer, eu fiz assistência de direção do Domingos em Infância, um filme dirigido por ele em 2013, com Dona Fernanda Montenegro, Paulo Betti. Tive o prazer de ser assistente de direção de um longa-metragem onde tem 4 quiquitos, né, esse filme, junto a Forte Filmes, sobre a direção de produção da Renata Pascoal. E foi ali que eu realmente me apaixonei por completo pelo audiovisual, sendo o cinema ainda muito caro, então você não pode se autoproduzir ou produzir sozinha. Então você precisa de um mercado em volta. Então, durante muito tempo, eu estou me embasando
né, tanto na produtora, tanto na Biarte. A gente abriu uma vertente da Biarte Filmes em 2018, antes disso tudo acontecer, e a gente começa a se estruturar, ler editais, trabalhar em cima do cinema para poder, ainda com Domingos vivo, né, em 2018, a gente começou a roteirizar. Ele já tinha feito o primeiro do Conto de Verão, que foi uma peça que eu dirigi com os meninos, depois Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Tudo isso está roteirizado pelo próprio Domingos para a gente filmar. Só que são longas-metragens de época, é muito difícil, o dinheiro é muito... Mas ali a minha paixão já estava vindo desde que eu fiquei no set com Domingos em infância. E de lá para cá eu comecei a dirigir curta, comecei a dirigir clipes, comecei a entrar no audiovisual. E sempre estudando, sabe, Rogério? Eu não acredito em chegar só e se jogar. Eu tenho que estudar para pisar ali, eu tenho que saber como é que é. Então, e aí veio a pandemia. O que aconteceu? A minha família não mora no país e eu fui visitar a minha família. O que aconteceu comigo? Eu fiquei presa, literalmente, e não pude retornar para o Brasil. Imagina nessa situação que a gente viveu. Eu me senti muito desesperada nessa situação e resolvi escrever. Era o meu único alimento de arte que eu tinha, era escrever. E aí comecei a escrever roteiro, até que eu entrei num grupo de mulheres empreendedoras brasileiras em Los Angeles, dirigido pela Meire Fernandes. E uma das meninas entrou no grupo e falou assim: quem quer fazer filme? A Ana Barreiros, que é uma das atrizes. E eu falei: eu quero. Esse grupo cresceu. A Bianca é a produtora, a Bianca Dubô é a produtora, e nós começamos a nos unir, chamam daqui, chamam dali, chamam daqui, chamam dali, janelas para o mundo. Então, foi um curta de 16 minutos, arrebatador, no auge da pandemia, dentro de casa, pelo celular, remotamente, dirigindo pelo WhatsApp, dirigindo pelo FaceTime, dirigindo de madrugada, de dia. Só para você ter uma ideia, a Anne mora na França. Eram 9 horas de fuso. A Vitória no México, muito próxima. A Natália em Los Angeles, ok, mas a Ana no Brasil. Então, era uma loucura como otimizar tudo isso, como fazer tudo isso. Mas foi isso que me alimentou. Foram 5 meses de trabalho forte em cima desse filme. E a gente continua rodando, né? Agora a gente está em 3 festivais no Brasil, e lá fora a Bianca está fazendo um belíssimo trabalho de produtora, fazendo ele rodar pelo mundo. No meio disso tudo, acontece aquela situação do George Floyd no ano passado. No meio disso tudo. Eu sempre fiz um trabalho social na Rocinha, porque eu dava aula no teatro Fashion Mall. No meio disso tudo, uma das alunas, a Samara Trindade, me liga chorando de madrugada, porque viu aquele quebra-quebra em Los Angeles. Depois de tudo que aconteceu, me diz assim: eu não estou conseguindo dormir. Eu não estou acreditando que mataram alguém desse jeito aí. Pelo amor de Deus, eu fiz um texto. Você pode me ajudar? A Samara leu um texto para mim de madrugada. Eu não consegui dormir. Ela já estava muito desesperada. Eu falei para ela: vamos fazer esse filme? Vamos roteirizar isso? Ela: como assim? Penso, logo falo. Veio de uma menina, moradora da favela da Rocinha, num desabafo sobre a vida, sobre a posição da mulher preta na sociedade. Eu não sabia o quanto o filme Minuto lá fora é de uma representatividade absurda. Eu não tinha a menor ideia disso. Aí a Bianca, com toda a habilidade dela, pegou e jogou o filme em vários festivais. Ele começou a pipocar, começou a entrar, até porque o assunto era muito forte. É verdade. O assunto é um assunto, como a gente diria, o assunto da hora. É o assunto triste, da hora. Triste, antes não fosse, mas de fato então, é. E o outro também, o Windows, só mulher. Só mulher. Então, também era um ano onde a mulher estava se manifestando no cinema. Então, a gente pega uma carona, Deus, né? Domingos, né? Deus, Domingos. A gente pega uma carona feminina, de um filme feminino, de uma angústia de mulheres na meia-idade brasileiras, espalhadas pelo mundo, numa angústia de estar presa dentro de casa sem saber o que fazer. Então, o filme é isso. É muito sensível, o centenário da Clarice. E são 3 resultados maravilhosos, né? Graças a Deus. Que Graças bom. A Deus. O cinema entra para dar esse alívio e esse respiro na pandemia para mim. E a gente está com eles até hoje, rodando e... Aplausos todos para você. A gente está chegando aqui no final do programa e eu queria te fazer algumas perguntas para a gente chegar no nosso momento literário, para a gente encerrar. O melhor do teatro é o quê? O melhor do teatro é o palco. E o melhor de ser diretor é o quê? Poder bater palmas
para os atores. É verdade. Uma boa lembrança. Domingos Oliveira. E agora a gente chegou no nosso momento literário. Eu vou indicar um livro aqui, você vai indicar outro aí, mas antes da minha indicação de hoje, eu vou reindicar o livro Meu Caminho, que é da Bia, da nossa querida que está aqui. Eu já indiquei o livro dela aqui, no Momento Literário, e estou indicando mais uma vez, lembrando a você que, por acaso, ainda não conhece, está aqui, Meu Caminho, é muito legal, é um livro fininho, porém, muito interessante. E é bom que você lê rapidinho. É maravilhoso. E eu agora quero fazer... O Meu Caminho também, é só para lembrar, ele foi escrito na pandemia. E a minha indicação de hoje é um livro bárbaro de uma escritora que eu digo que ela está além das estrelas, que eu amo de paixão, eu e a torcida do Flamengo, que é a Nélida Pinon. É o último livro dela que se chama Um Dia Chegarei a Sagres. É simplesmente maravilhoso. É um romance, já há muito tempo ela não escrevia um romance, depois de A Voz do Deserto. Esse foi o primeiro. Conta uma história que se passa em Portugal, ela relembra algumas coisas, tem um pouquinho assim da história dela também. É um livro maravilhoso, esse é mais grossinho, mas você lê rapidinho e eu super, super recomendo, até porque Nélida Pinon, tudo que ela faz é recomendável. Mas esse daqui, em especial, é muito interessante, é o último lançamento dela, recentíssimo, que se chama Um Dia Chegarei a Sagres. Está aqui, Nélida Pinon. Querida Bia, qual é a sua indicação? A minha indicação não poderia ser outra, né? Ele é grande, sim, mas é o nosso bálsamo. Não poderia ser outra, minha diva, nossa diva. Né? Esse tamanho aqui ainda é pouco para o tamanho dela e você lê num respirar. Verdade. Né? Fernanda Montenegro, prólogo, ato e epílogo. É literalmente uma celebração. Memórias, um livro bárbaro que é para ficar na cabeceira para o resto da vida. Uma história fantástica, uma mulher presente, atuante, ativa, uma atriz e uma luz para os dias da gente, né? Eu concordo absolutamente, me uno ao seu aplauso, e ela já foi, além de muitas pessoas já terem falado do livro dela, nós também já indicamos aqui, Fernanda, como eu digo, ela é não só uma atriz rara, mas como uma pessoa rara. E, né, que nos dignifica, que nos dá muito orgulho de sermos brasileiros por termos uma Fernanda Montenegro na nossa história. Né? Chegando mesmo no final do programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Nossa, o meu aplauso vai sempre, sempre para a saudade do meu tio, para os textos que o meu tio deixou, para a obra que o meu tio cravou, para as peças que o meu tio montou, para os filmes que o meu tio fez e para os filmes que ele deixou na gaveta. O meu aplauso é para o meu tio, sempre. Domingos Oliveira. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para o momento político, ao qual a arte está sendo vítima de uma situação sangrenta. Então, a minha indignação é pelo momento político que a gente vive. E a minha indignação vai porque eu quero vacina. Então, esse momento político não pode ser maior do que a minha vida. Não pode ser maior do que a vida das pessoas que a gente ama. Então, a minha indignação é porque eu preciso tomar vacina. Eu quero tomar vacina. Essa é a minha indignação. Tá dito. Minha amiga, muito obrigada. Sucesso para você nas próximas empreitadas, porque você está aí a todo vapor. Pandemia para você não significa coisa nenhuma. Você está trabalhando a todo vapor. Então, sucesso para você, sucesso na direção do Glaucio Gil, porque dirigir um teatro também não é fácil, é uma tarefa difícil, conciliadora, enfim, acolhedora. Muito obrigada pela tua participação aqui. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, tá? Muito obrigada, minha amiga. E é para dizer para você que o Teatro Glaucio Gil está aberto para todo mundo. Ele está com portas fechadas ao público. Mas o Teatro Glaucio Gil, um teatro pertencente à Funarte, está aberto. Mandem seus projetos, se inscrevam em editais. Isso. Nós estamos abertos, recebendo todos os projetos. Executar, ainda não saberemos quando, mas queremos fazer. E vamos fazer, vamos fazer. Teatro sempre é e sempre será resistência. Não é? Sim. Querida, muito obrigada. Bom para caramba estar com você. Super sucesso para você. Tá? Muito obrigada. Tudo de bom mesmo.
Um grande beijo. A você que esteve conosco até agora, super obrigada. Continua com a gente. Tem sempre um bom papo passando por aqui. Se inscreve no canal. E eu agradeço à Fundação Sej Gran Rio por estar nos apoiando para a gente continuar com o nosso canal aqui no ar, trazendo sempre gente muito interessante, um papo bacana como esse que você acabou de ouvir. E eu vou deixar aquele pensamento para você antes da gente terminar. Quem retém as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é um homem inteligente. Até o próximo programa.